Oi pessoal, então se você está assistindo esse vídeo é porque você teve um interesse pela cidadania italiana, né, da maneira que eu divulguei lá no Face. Então eu queria primeiro fazer uma breve apresentação, né, desse projeto, né, o que motivou esse projeto. Primeiro para deixar bem claro que é um projeto totalmente gratuito. Eu não, na verdade, eu não vou ensinar nada nesses vídeos. Eu vou apenas compartilhar as informações que eu conheço e a experiência que eu passei na obtenção da cidadania italiana minha e da minha família. Então, em virtude disso, eu também vou apenas fazer esses vídeos nos momentos em que eu consigo, né, um tempo livre. E claro, nas dúvidas que vocês postarem, também eu só vou conseguir responder mediante um tempo livre, tá? Então, não há compromisso da minha parte e da parte de vocês. Então, a gente tenta se ajudar no momento que a gente pode. E falando em se ajudar, é algo muito bacana, porque eu optei por fazer tudo isso de forma gratuita para colaborar, né, contribuir com algumas pessoas e quem sabe, né, essas pessoas possam ser ajudadas por essas informações e lá na frente possam ajudar outras pessoas. É aquela famosa corrente do bem. A gente faz o bem para uma outra pessoa sem nada em troca e quem sabe essa pessoa lá na frente tem a possibilidade de fazer a mesma coisa. Então esse é um pouco o intuito desse projeto, um projeto pessoal. Eu sou um professor universitário, né, tenho algumas iniciativas também na área de engenharia elétrica, numa empresa própria, né, eu por muitos anos eu tive contato com o pessoal lá da Itália por conta de um projeto social que eu sou fundador e que eu sou voluntário ainda hoje, e através desse projeto social eu conheci muitas famílias italianas, fiz muitos amigos lá na Itália, o que me proporcionou conhecer bem a Itália, conhecer bem o idioma italiano, e então me interessar por fazer a minha cidadania italiana. E com a ajuda de muitos desses amigos lá na Itália, eu consegui obter a minha cidadania. Então eu quero compartilhar um pouco com vocês, e eu estou chamando esse primeiro vídeo de um primeiro episódio chamado Apresentação, para trazer as informações principais da cidadania. Talvez seja o vídeo mais importante que você vai assistir, para que você tenha um panorama geral do que é a cidadania italiana, como obtê-la, né? Eu optei também por dividir em pequenos vídeos, tá? Vídeos mais curtos, não fazer um vídeo de 1 hora, trazendo uma série de informações, porque talvez você vá assistindo os vídeos e vá realizando os passos necessários. Então, aí você tem uma dúvida, você tem que assistir novamente um vídeo muito longo para procurar informação. Então a gente vai quebrar isso em em vídeos menores. Então esse primeiro vídeo eu estou chamando de vídeo de apresentação, né? Então eu já expliquei um pouquinho o porquê desse projeto, como ele vai acontecer, falei um pouquinho sobre mim, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre como eu consegui a cidadania italiana para mim, para minha esposa, para os meus 2 filhos e também estou conseguindo agora para alguns outros parentes de primeiro grau que eu tenho. Primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês é o seguinte: hoje as informações elas são muito fáceis. Então na internet a gente consegue muita informação relacionada à cidadania italiana. Mas tem que tomar muito cuidado porque essas informações, não que não sejam verdadeiras, mas eu descobri que na Itália a burocracia é pior do que no Brasil, muito pior. E principalmente o funcionalismo público na Itália é muito particular, muito peculiar. Então, dependendo de onde você vai, a lei ela é muito interpretativa, ela é muito vaga. Então, ela acaba sendo interpretativa aonde você vai realizar o processo. Isso dá margem para muita informação. Então, às vezes, uma pessoa divulga uma informação achando que aquilo é verdade, porque aconteceu com ela, mas numa outra localidade essa informação não é condizente, não é verdadeira. Então, por isso, tem que tomar muito cuidado com as informações que se encontram na internet. Eu acho que o bacana da internet é justamente o compartilhamento das experiências. E aí uma experiência pode ser positiva para o seu processo, assim como outra vai ser mais positiva. Tá? Então pensem dessa seguinte forma. Mas, para vocês que estão
já fazem parte do Facebook, eu recomendaria para vocês ingressarem num grupo que eu faço parte. O grupo se chama Cidadania Italiana Área Livre. É uma comunidade com mais de 140 mil pessoas compartilhando informações sobre processos de cidadania que conseguiram sozinhas, que conseguiram através de despachantes, que conseguiram na Itália, que conseguiram no Brasil. Então ali muitas informações são trocadas. Existe ali a ferramenta da lupa, né, que a gente chama, que é onde você pesquisa os conteúdos anteriores. É mais importante do que acompanhar os conteúdos do dia a dia. Então ali existem anos e anos de muitas experiências que foram postadas ali. É um grupo que me ajudou muito, é um grupo onde eu encontrei ali muitas informações, eu fiz perguntas e aí recebi também respostas importantes para o meu processo. Então, independente se você está hoje num ponto de iniciar ou não a sua cidadania, eu aconselho você ingressar nesse grupo, acompanhar ali as discussões e sempre que tiver tempo, ir fazendo pesquisas, né, para você entender melhor como funciona esse passo a passo. E eu também gosto de citar, e não ganho nada com isso, e ele também não, tá? Eu nem o conheço pessoalmente, mas teve uma etapa muito importante também nessa minha busca pela cidadania, e ele é muito famoso em relação a isso, que é o Fábio Barbieri, que ele tem um site chamado Minha Saga. E nesse site ele disponibiliza um e-book gratuitamente também, e esse e-book ele é um manual precioso. Tá? Ele é um cara também que acredita também nessa ideia de fazer o bem, né? E ele tem feito bem para muitas pessoas e para mim também fez, tá? Porque embora eu já conhecia muito da Itália, do processo de cidadania eu fui aprender muito com esse manual que ele criou. Então é um brasileiro que foi para lá, fez na raça a cidadania italiana dele, então é o que ele relata um pouco nesse manual, né, o passo a passo que ele se utilizou, e agora ele colocou isso como profissão. Então, claro que uma informação mais aprofundada, um serviço, ele vai cobrar por isso, né? Tá no direito dele, é o trabalho dele agora. Mas ele compartilha essas informações, esse manual, e é fundamental, eu recomendo para todo mundo, fundamentalmente, que leia esse manual, que ele disponibiliza lá no Minha Saga, que vai mostrar o passo a passo do que é conseguir a cidadania italiana. Tá? Mas, antes ainda de você ler esse manual, e até paralelamente, eu vou colocando aqui, compartilhando algumas informações com vocês. Então, eu tentei fazer aqui um pequeno roteiro, né, para a gente não se perder, mas o primeiro ponto é esse, é você buscar as informações na internet em locais consagrados, assim como eu fiz, eu indico, né, tranquilamente esse grupo da Cidadania Italiana Área Livre e o Minha Saga do Fábio Barbieri. É o que me fizeram lá atrás, né, uma amiga minha que também hoje conseguiu a cidadania italiana, fizemos juntos o nosso processo, né? E ela que me indicou, numa festa de aniversário lá, conversando com ela, ela me indicou esses caminhos, eu segui e isso mudou o meu conhecimento com relação à cidadania italiana. Bom, feito isso, a gente precisa entender um primeiro passo que é fundamental para a obtenção da cidadania italiana. A legislação italiana, ela vai te proporcionar serviços públicos, né, da Itália, mediante uma questão muito importante que eles chamam de residência. Então, por exemplo, eu, Felipe, eu moro em São Paulo, moro na cidade de São Paulo. Então, a minha residência é na cidade de São Paulo. Então, o governo italiano vai me enxergar através do consulado de São Paulo, consulado geral de São Paulo. Então, tudo que eu precisar junto ao governo italiano, eu preciso me dirigir ao consulado de São Paulo. Uma pessoa que mora na Itália é diferente, né? Porque o consulado italiano é o governo brasileiro, é o governo italiano representado aqui no Brasil. Se a pessoa está na Itália, é diferente. São as chamadas comunes. Comune seria a nossa prefeitura, né? Seria nosso município. Então tem diversos comunes lá na Itália. Então quando você precisa de um serviço, você vai até esse comune
Estando fora da Itália, que é o meu caso, né, morando aqui em São Paulo, eu precisaria requerer os meus serviços junto ao governo italiano no consulado de São Paulo. Se uma pessoa mora num estado que não tem consulado, então vai ter um consulado que responde por ele. Por exemplo, se não me engano, o estado do Mato Grosso, por exemplo, não tem consulado italiano. Então, é o consulado de São Paulo que é o responsável por esse estado. Então, a circunscrição desse consulado de São Paulo não é só o estado de São Paulo, mas são também outros estados. Então, em relação à cidadania, nós paulistanos, nós paulistas, devemos buscar a cidadania italiana no consulado de São Paulo. Essa é a regra. Você mora aqui em São Paulo, se você tem o direito à cidadania italiana, você reúne a sua documentação, você deve apresentar aqui na representação consular aqui da Itália em São Paulo. E esse é o caminho natural da coisa. Tá? Qual é o problema? O problema existe uma fila gigantesca em todos os consulados, mas particularmente no consulado de São Paulo tem uma demanda enorme, enorme. E essa demanda criou uma fila de hoje 14 anos. 14 anos. Teoricamente, essa fila tende a aumentar, ela só tem aumentado. Então, se você deixar para requerer a sua cidadania daqui 2 anos, é capaz que não sejam mais 14 anos de espera. Pode chegar a 15, 16, 20 anos. Tá? Isso vai depender das circunstâncias. Fala-se já há um bom tempo que o governo italiano vai tentar zerar essa fila, né? Trazendo recursos, fazendo forças-tarefas para zerar essa fila. Mas, particularmente, eu não acredito nisso, porque eu já ouço falar sobre isso há muito tempo. Então, não tem jeito, tá? Teoricamente, você mora aqui em São Paulo, você tem que entrar na fila aqui no consulado de São Paulo para você apresentar a sua documentação e requerer a cidadania italiana. Então, essa é uma maneira de se obter a cidadania italiana, seria a via regular, seria a maneira correta da gente realizar o nosso reconhecimento de cidadania italiana. Aliás, esse é um termo muito importante, tá? O que a gente faz é o reconhecimento da cidadania italiana. Se fala sempre o seguinte: se você tem descendência italiana, né, você tem um ascendente italiano, então você sempre foi italiano, você sempre teve a cidadania italiana, mas você nunca fez o reconhecimento dessa cidadania. Então, eu, por exemplo, sempre tive a cidadania italiana, mas só a partir desse ano de 2019 é que eu também sou cidadão italiano, além de cidadão brasileiro, eu sou cidadão italiano, porque eu fiz o reconhecimento da minha cidadania italiana. Mas, normalmente, o que se diz nesse mundo é isso, que eu nasci italiano, mas só agora, com 36 anos de idade, é que eu reconheci a minha cidadania italiana. Tá? São alguns termos que eu vou falando para vocês, conforme a gente vai passando os assuntos, eu vou relembrando. Tá? Bom, então ficou clara essa questão do consulado. Né? Bom, existe uma via, né, que o pessoal tem utilizado, que foi a via que eu utilizei, que é o seguinte: bom, 14 anos de fila no consulado de São Paulo. Não quero aguardar isso, não quero, não posso, preciso fazer a minha cidadania por motivo A, B e C. Não? Então, não consigo aguardar os 14 anos de fila que tem aqui no consulado hoje. Então, uma possibilidade é você ir para a Itália, criar uma residência lá, e nós vamos ter um vídeo só para falar, um episódio só para falar sobre residência na Itália, tá? Mas a legislação permite isso, que você crie uma residência lá na Itália, e então, sendo residente num determinado comune, um município lá italiano, você tem direito de pedir os serviços para o governo italiano naquela localidade. É o que eu fiz. Eu fiz a minha residência numa cidade lá da Itália, e então nessa cidade eu fiz todo o meu processo de cidadania. Então eu passei a ter 2 residências, né? Junto aqui ao Brasil, eu tenho a minha residência aqui em São Paulo, mas eu criei uma residência lá na Itália, e então eu pude requerer esses serviços ali. Tá? Então, residência é um assunto bem complexo, é bem diferente do que a gente tem aqui no Brasil, então eu vou deixar um episódio apenas para falar sobre residência.
Então, digamos que são dois caminhos. Ou você faz o requerimento aqui no consulado, no Brasil, ou você vai para a Itália e faz o requerimento da sua cidadania lá na Itália. Tá? São os dois caminhos. Particularmente aqui no consulado de São Paulo, como eu não tive essa experiência, então eu não sei como que é o passo a passo, como que entra na fila, essas informações eu não tenho. Como eu disse para vocês, o meu intuito aqui é compartilhar a minha experiência. Eu não quero não quero passar informações errôneas. Então eu vou contar apenas aquilo que aconteceu comigo. Claro que algumas informações a gente vai conhecendo, porque eu estudei muito o processo até eu atingir o meu objetivo, que foi o reconhecimento da cidadania. Então a gente conhece muita coisa, a gente ouve falar muita coisa, mas eu não sei passar nenhuma informação muito precisa sobre como é o processo aqui no consulado. Agora, a página do consulado, eu vou falar, por exemplo, eu realizei muitos acessos ao site do consulado de São Paulo, que é o meu consulado, né, para mim que moro aqui em São Paulo. Então, o site do consulado de São Paulo tem muita informação. Por quê? Porque não existe a possibilidade de você conseguir uma informação por telefone, o que seria muito natural, né? Por telefone, por e-mail, né? Você entrar em contato com o consulado para conseguir informação. Mas não é uma má vontade deles, é porque a demanda é muito alta. Eles são responsáveis por milhões de italianos aqui no Brasil, né? E tantos outros brasileiros que precisam de serviços consulares do Consulado de São Paulo. Então eles não conseguem dar vazão a essa demanda. Então não existe a possibilidade de você conseguir informações por telefone ou por e-mail. Ou você consegue, ou você vê a informação lá no site, né, as informações oficiais estão ali no site. Agora, se aquilo te gerou uma dúvida, se você precisa de uma informação que não está no site, você precisa ir pessoalmente lá no consulado. Eles distribuem senhas restritas, tá? Tem um número restrito de senhas que eles distribuem lá nos períodos. O consulado não fica aberto o dia inteiro. Tá? Isso é um outro problema que a Itália tem, né? Que a gente não está muito acostumado. A gente está acostumado a ter todos os órgãos funcionando aqui em horário comercial. A Itália é bem diferente disso, tá? Uma característica deles. Então o consulado italiano em São Paulo é parte da Itália, então ele respeita as regras da Itália. Então o horário ali de atendimento é restrito. Então é muito importante primeiro você olhar na página lá qual é o horário do consulado, para então fazer uma visita lá e de repente tentar sanar as suas dúvidas. É muito complicado, tá, pessoal? Por vezes você encontra ali funcionários de mau humor, que não te respondem direito, que estão louquinhos para se ver livres de você, não gostam de passar informação. Tá? Não é geral, mas a maioria dos funcionários, infelizmente, é assim. Tá? Então é muito mais fácil, infelizmente, a gente conseguir informações na internet do que no próprio consulado. Tá? É uma pena, né? Porque deveria servir a população, né? E infelizmente, às vezes você encontra lá. Eu já fui muito bem atendido no consulado para algumas situações, mas também já fui muito mal atendido. Tá? Então a gente não pode generalizar, mas também tem que ser honesto, tá? Que infelizmente o funcionalismo público na Itália é muito particular e deixa muito a desejar em relação àquilo que a gente está acostumado aqui no Brasil. Tá? Bom, agora vamos falar de um outro detalhe que é a descendência. Né? Então, certamente, se você se interessou por esse vídeo, é porque você tem uma descendência italiana, você tem lá um sobrenome italiano, ou você sabe pelas histórias que você tem lá algum ascendente que nasceu na Itália e veio para o Brasil. Né? Então, a Itália é um dos poucos países no mundo que não colocou limite de gerações. Isso significa que, se você tiver um avô, um bisavô, um tataravô italiano, você pode requerer, né, a cidadania italiana. Já é diferente, por exemplo, da cidadania portuguesa. A cidadania portuguesa está limitada até uma terceira geração. Então, no máximo, se você tem um avô português, você consegue requerer a cidadania portuguesa. Se for o seu bisavô português que nasceu lá e veio para cá, você já não consegue mais. Então, na cidadania italiana, isso ainda é uma vantagem.
Então, por exemplo, eu consegui a minha cidadania italiana pelo meu tataravô. A minha esposa, ela conseguiu pelo bisavô dela. Então, não há ainda um limite de gerações. Pode ser que isso mude amanhã, né, se a Itália mudar a sua legislação. Mas hoje, né, em 2019, a gente ainda tem essa realidade. Não há um limite de gerações. Então, qualquer que seja o grau de parentesco com seu ascendente italiano, você tem o direito de requerer essa cidadania. Aliás, esse ascendente italiano, né, esse seu ancestral italiano, a gente dá um nome para isso na cidadania, que é o chamado dante causa. Então, por exemplo, o meu tataravô, que nasceu na Itália e imigrou aqui para o Brasil, ele foi o meu dante causa, tá? Ou seja, foi apoiado nele que eu consegui a minha cidadania italiana. Então, toda a minha documentação partiu desse meu dante causa, desse meu ancestral, esse meu ascendente, que é o meu tataravô italiano, tá? Então, só para vocês conhecerem os termos, né? O nosso dante causa. Agora, existe uma questão muito importante na linhagem. Então, na Itália, havia uma lei, havia uma legislação, até 1948, que as mulheres não passavam adiante a cidadania. Isso é uma questão muito importante. Ainda bem que isso já foi abolido, né, em 1948, porque não tinha sentido nenhum. Imagina só, o homem pode transmitir a cidadania, mas a mulher não. Olha que absurdo, né? Mas acontecia. Então, como essa era a lei até 1948, então, se você recebe a cidadania através de uma mulher nascida, né, até 1948, então você não tem... Isso é muito confuso, eu demorei muito para entender isso. Mas olha só, por exemplo, na minha linhagem, a gente vai ter um segundo episódio que eu vou falar sobre árvore genealógica, tá? Mas só para deixar claro essa questão por conta de um outro ponto que eu vou falar daqui a pouco. Então olha só, o meu tataravô, ele teve um filho, que foi meu bisavô, então... e o meu tataravô nasceu na Itália e veio para o Brasil. Ele morreu aqui no Brasil. Então, esse filho que ele teve, ele já nasceu aqui no Brasil. Meu bisavô já era brasileiro. Diante da legislação, esse meu bisavô também, né, tinha a cidadania italiana. Ele não requereu isso, mas ele tinha o direito da cidadania italiana. Esse meu bisavô casou e ele teve um filho, que foi o meu avô, né? O meu avô também tinha o direito da cidadania italiana. Por quê? Foi transmitido pelo pai dele, né? O pai dele tinha direito, por conta do outro pai dele que nasceu na Itália, né? Então a minha linhagem veio pelo lado masculino, né? O meu tataravô, passando para o meu bisavô, que passou para o meu avô. Esse meu avô, ele era o pai da minha mãe, tá? A minha mãe nasceu em 1947. Então eu achei que eu não tivesse o direito à cidadania porque ela nasceu em 47. Então, como até 48 as mulheres não transmitiam, então eu falei, perdi, né? A minha mãe nasceu em 47, então ela não transmite para mim. Mas não é assim. Por quê? Eu nasci em 83. Em 83, a legislação já havia sido modificada. A mulher já poderia passar a cidadania. Então, a minha mãe me passou o direito da cidadania italiana, porque eu nasci em 83. Né? Se eu tivesse nascido antes de 1948, né, e como foi a minha mãe que me transmitiu a cidadania, então eu, teoricamente, não poderia ter a cidadania italiana. Teoricamente, já vou chegar por quê. Tá? Mas quando você tem pela linha paterna, é muito mais simples. Tá? Ou nesse caso como o meu, né? A minha mãe que me transmitiu a cidadania no meu nascimento, em 83. Né? Então, pessoas que nasceram antes de 48, se há uma linhagem materna no meio do caminho, né? Então, por exemplo, se a minha mãe fosse requerer a cidadania e ao invés do pai dela tivesse sido a mãe dela que transmitiu, a minha mãe não conseguiria, tá? Mas página virada, né? No meu caso, deu tudo certinho, né? Então eu consegui o meu reconhecimento que foi passado pela minha mãe, tá?
E por que eu falo isso? Porque existem dois caminhos para requerer a cidadania italiana. É a chamada via judicial e a via administrativa. Tá? Vamos falar sobre a via judicial, que eu não conheço nada, eu não tenho experiência pela via judicial. Por quê? Existem dois caminhos para a via judicial. Primeiro, se há essa transmissão através de mulher. Né? Então, não foi o meu caso, mas se eu tivesse esse problema, né, se tivesse tido ali uma transferência da cidadania pela linha materna, hoje já existe uma jurisprudência no Tribunal de Roma, Roma é a capital da Itália, né? Então, existe uma jurisprudência no Tribunal de Roma que permite que a cidadania italiana seja transmitida pela via materna. Então, ainda que havia aquela legislação naquela época, como era muito absurdo, como isso já ficou há muito tempo atrás, então já existe uma jurisprudência no Tribunal de Roma que permite a transmissão da cidadania italiana pela via materna. Então, se alguém tiver na sua linhagem esse problema de transmissão, obrigatoriamente tem que fazer pela via judicial. Aí tem que contratar um advogado, um advogado que tenha a possibilidade de fazer um requerimento lá ao Tribunal de Roma. Né? Eu não sei nada sobre esse processo, tá? Não sei quanto tempo demora, quanto custa, mas é uma realidade, tá? Então, se há essa transmissão por linha materna, já há uma jurisprudência e eu sei que isso acontece, tá? É transmitida a cidadania italiana, tá? Então, essa é uma maneira da via judicial. Qual é a segunda maneira da via judicial? Isso pode ser interessante para alguns de vocês. Acontece o seguinte, a legislação italiana, ela diz que o consulado não pode demorar mais do que 2 anos para atender a sua solicitação. Então, a gente comentou que tem uma fila de 14 anos do consulado. Então, o pessoal popularmente chama de você entrar com um processo contra a fila do consulado. É assim que o pessoal chama. Então, você se inscreve na fila do consulado, você tem que esperar passar os 2 anos, né? Então, você protocolou lá o seu pedido. Passaram-se 2 anos, o consulado já deveria ter atendido ao seu pedido. Tá? Como ele não atendeu em 2 anos, aí você entra com um processo contra a fila do consulado, alegando que o funcionalismo público ali não está funcionando, não atendeu a sua demanda, então você entra também no Tribunal de Roma pedindo para que, obrigando, né, se a sentença for proferida positivamente, né, você vai estar obrigando o consulado a atender a sua demanda. Tá? Também não sei quanto tempo isso leva, eu sei que existem até ações coletivas, né, em relação a isso, talvez até para dividir custos e coisa e tal, mas existe essa possibilidade. Então, se você não tem condições de sair do Brasil para fazer a sua cidadania italiana, quer fazer aqui no Brasil, um caminho é esse, é você se inscrever lá no consulado, torcer para que realmente eles zerem essa fila e você consiga num prazo hábil, né? Mas se não conseguir, você pode ainda entrar na justiça contra esse prazo que extrapola o que a legislação pede. Claro que ainda é um risco, porque pode ser que mude a legislação, né? E aí é um problema. Tá? Mas essa é a segunda maneira de se fazer a via judicial. E então existe a via administrativa. A via administrativa você sendo residente aqui em São Paulo, fazer pelo consulado, aguardar aí quantos anos forem necessários para que eles te chamem e você faça o processo aqui pelo consulado, ou você vai para a Itália, estabelece residência lá e faz o seu processo via administrativa com um comune italiano. Esse é o caminho que eu fiz. Esse é o caminho que eu conheço bem hoje e que eu vou partilhar a minha experiência, tá certo? Então, a gente encerra aqui esse primeiro vídeo, né, para a gente não ficar muito longo. Espero que vocês tenham adquirido informações novas, importantes, e a gente também vai fazendo esse teste, né, conforme a gente vai publicando os vídeos, vai vendo o resultado, a gente vai tentando melhorar para as próximas, tá certo? Valeu, pessoal, até a próxima!